Fala galera, mais uma vez aqui na live dos Bravos, aqui no Instagram. Estamos aqui contando com a presença de todos. Já estamos entrando aqui com alguns participantes. Miriam Antunes, seja bem-vinda, minha querida, Deus abençoe. Bielzinho tá aí, tá conosco. Deus abençoe, uma boa noite para todos. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje, daqui a pouco, estaremos falando sobre um assunto muito interessante com o pastor Márcio Leal. O pastor Márcio Leal vai estar nos ajudando aqui a crescer nesse conhecimento e vamos falar sobre o cuidado da ovelha com o seu pastor. Daqui a pouco o pastor Márcio Leal estará conosco aqui. Sejam bem-vindos a todos. Tá? Um abraço para todos aí. A Joana está conosco, o Hugo Chinoda, a Márcia Maria, minha sogra, está aí conosco, Miriamzinha Antunes, já falei também, saudei. A Raquel também está conosco, importantíssimo esse assunto, a Miriam comentou aqui no chat agora. Bora conversar, bater esse bate-papo aqui na live dos nossos Bravos. Vou ver aqui com o pastor Márcio Leal se ele vai entrar agora. Guardando aqui o pastor Márcio Leal, daqui a pouco ele está entrando aqui ao vivo conosco. Seja bem-vinda, Angélica. Boa noite, pastor. A paz do Senhor, meu querido. E aí, Marcelão, tudo bem? Tudo bem? Você está bem? Camila está bem? Arthur, Alice, está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, graças a Deus. Melhor agora aí com a presença do Senhor aí, ilustre presença do nosso presidente da nossa denominação. Que honra, que privilégio. Privilégio meu, rapaz. Puxa, quanto tempo, cara. Saudade de vocês. Poxa, verdade. Essa quarentena, esse isolamento social aí, deu uma distanciada do pessoal, né? Mas eu estou sempre acompanhando o senhor aí nas redes sociais. E parabenizar também as atividades da Igreja do Senhor aí, junto às redes sociais. Tá de parabéns mesmo. Amém, Marcelo. Então, pastor, hoje contamos aí, daqui a pouco eu vou deixar o senhor se apresentar com mais calma, mas hoje a gente tá com um desafio aí de falar sobre pastor, né? Sobre o cuidado que nós devemos ter com o pastor, e que às vezes é muito esquecido, negligenciado por nós mesmos como ovelhas, né? E esse sentimento aí de cuidado, de zelo com o pastor, às vezes a gente esquece. E aí, por isso que a gente teve essa ideia de falar, desse bate-papo, conversar com o senhor sobre esse assunto, né? E eu encontrei um textinho na internet que eu não sei qual o autor é desconhecido, mas eu acredito que ilustra bastante o que a gente, às vezes, até pensa sobre o que é ser pastor, né? Aí eu vou ler rapidinho aqui para o senhor ter uma noção do que às vezes a gente pensa, até as ovelhas pensam sobre isso, né? Beleza. Aí eu vou ler aqui. Após centenas de anos de procura, achou-se o pastor perfeito. É um líder que consegue agradar a todos. Ele consegue pregar 1 hora dentro de 30 minutos, agradando quem gosta de uma pregação rápida e quem gosta de um ensino profundo. É divertido e muito sério. Ele condena o pecado, mas sem apontar o dedo para confrontar ninguém. Trabalha diariamente, das 8 horas às 22 horas, e faz de tudo, da faxina da igreja à preparação dos sermões. Mantém a igreja na excelência, mas sem exigir compromisso das pessoas, não trabalha fora e não incomoda a igreja com suas necessidades financeiras, mas está sempre bem vestido e de carro novo. Está disponível para suas ovelhas 24 horas e é um marido sempre presente. Sua igreja está sempre pronta a ajudar os pobres e fazer missões, mas nunca incomoda o povo pedindo ofertas.
tem a energia de um jovem de 30 anos e a experiência de um senhor de 50 anos. Ama trabalhar com os jovens e dedica-se integralmente a cuidar dos idosos. Sorri o tempo inteiro, apesar de se manter sempre sério, porque seriamente dedicado a manter seu senso de humor. Visita diariamente 10 pessoas e passa o resto do tempo livre evangelizando. Mas sempre que precisamos dele, podemos encontrá-lo em seu gabinete. Seus olhos são azuis ou castanhos, conforme a necessidade de cada um. Está sempre em forma e come tudo o que as pessoas oferecem. Ele é um homem que vive reservado para a oração, mas sempre está lendo um livro e é carismático. E faz amizades novas todo dia. Confia rapidamente nas pessoas e entende que elas precisam de um tempo para confiar nele. Preparou-se tanto para assumir esse nível de pastoreio que, quando ficou pronto, não tinha mais idade para pastorear. Eu achei bacana esse texto, achei interessante esse texto, que muitas das vezes é de uma forma cômica aqui, a gente brincando, mas às vezes é até real o que as pessoas pensam, né? E deixando para o senhor falar, pastor, o senhor pode se apresentar aí, mas já deixo uma pergunta para o senhor. Mediante essa ilustração toda aqui, essa introdução toda que eu fiz, para o senhor, o que é ser pastor? Qual a função real do pastor? Gente, primeiro assim, um prazer muito grande, Marcelão, estar com você, sabe? Estar com a Igreja de Alcântara, com os jovens aí de Alcântara, sabe que eu tenho um carinho muito, muito especial por vocês, até por conta da minha amizade com o Yalan, né, e a família, né? Yalan é um irmão mais velho que eu tenho, é o irmão mais velho. Entendeu? Então, assim, a gente tem um carinho muito grande. Segundo, dá boa noite aí para o pessoal que eu estou vendo que entrou e falou, né? Alguns irmãos aí apontaram, Deus abençoe, é um prazer estar com vocês também. Mas, rapaz, você me colocou numa situação difícil, né? De falar de pastor, eu sendo pastor, misericórdia, rapaz, misericórdia. Rapaz, ó, Yalan entrou agora, então eu vou repetir. Acabou de entrar agora, acabou de entrar aqui agora. Muito carinho por vocês, até por conta da minha amizade com o Yalan, que é um irmão mais velho para mim. Yalan é o irmão mais velho, mas... Ele botou um joinha assim, ó. Daqui a pouco ele vai mandar Sua Mãe Vai Bem. Mas, rapaz, ser pastor, cara, é complicado. Ultimamente, eu não estava dando aula, né? Até porque faltava tempo para dar aula no seminário. Mas quando eu dava aula, Sua Mãe Vai Bem. Ele mandou mas quando eu dava aula no seminário, Marcelo, uma coisa que eu sempre falava, e se não me falha a memória, foi através de alguma coisa que eu li do Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, ele quando dava aula, ele sempre tentava desestimular o seminarista. Então, eu sempre tentava também desestimular o seminarista. Eu sempre falava, rapaz, você está querendo ser pastor? Você é maluco, rapaz? Você é louco, rapaz. Será que é isso mesmo, cara? Vai pensar em outra coisa. Mas o Dr. Martin Lloyd Jones dizia, e eu também creio nisso, que mesmo que você, tentando desestimular um seminarista, se de fato houver um chamado, uma vocação real, o seminarista ele vai continuar, vai vencer tudo aquilo que possa desestimular para que ele esteja como pastor. Agora, o povo tentando responder a sua pergunta inicial, o povo é um pouco romântico no que diz respeito ao seu entendimento a respeito do pastor e, às vezes, também um pouco ultrapassado, né? Primeiro porque as pessoas acham que o pastor tem que fazer absolutamente tudo dentro da igreja, né? Absolutamente tudo. Segundo, alguns também pensam que o pastor é um escape, né? Eu não dei certo em nenhuma outra profissão, eu vou ser pastor, né?
Rapaz, é um pouco complicado. Só fazendo um adendo aí, estou vendo que Gisele e tá vendo aí da gente lá Tá, a dos Gisele está aqui States, né? conosco. Rapaz, que saudade desses três agora, né? Estou orando É, para que sejam quatro rápido. Mas, rapaz, eu diria, cara, que ser pastor, primeiro, é ser alguém que ama as pessoas. Eu vejo, sabe, Marcelão, muita gente dizendo, e até no seminário, querendo ser pastor, mas que não sabe se relacionar com o outro. Como é que você vai ser pastor se você não sabe manter um mínimo de um relacionamento interpessoal saudável? Se você não sabe falar com as pessoas? Sabe, se você não sabe ouvi-las? Sabe, se você não sabe gastar seu tempo com as pessoas, amando-as? Então, a primeira coisa que eu vejo que é ser pastor é ser alguém que ama as pessoas. Em segundo lugar, é até uma questão bíblica, né? Ser pastor não é você cumprir tudo, absolutamente tudo. Mas aí, lá em Efésios, no capítulo 4, olha só o que nos diz. O verso 11 e 12, Marcelão. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o pastor é alguém que está intimamente comprometido com o aperfeiçoamento dos santos. É um facilitador, um mestre para ajudar o povo de Deus a desempenhar o seu serviço em Cristo. Então, o pastor, na verdade, é um treinador. É alguém que treina o povo, ensina o povo a engajar-se na grande missão de Deus, né? E assim cumprir o seu papel como crente em Cristo. Para mim, pastor envolve essas duas questões, Marcelo. bom, pastor, realmente, eu concordo plenamente, porque o pastor ele tem que ter esse saber falar para as pessoas, né? Esse contato interpessoal é fundamental, né, para o pastor, né? E esse amor pelas pessoas, amor pela ovelha, tem que ter. É como eu também concordo também que a Gisele até botou aqui que pastorear é chamado, né? Exato. Realmente a pessoa tem que ser chamado por Deus para exercer esse tipo de ministério verdadeiro. E vocês aí em Alcântara, vocês aqui, não é como se diz aí, missa de cor presente, né? Mas vocês estão muito bem, porque vocês têm um pastorzaço, sabe? E Alain é um homem de Deus, é alguém que ama as ovelhas, sabe? É alguém aplicado na palavra, que treina, que discipula o povo. Então, basta vocês olharem para o pastor de vocês, que vocês vão saber o que é ser pastor. Sem dúvida alguma. Extremamente dedicado, sem dúvidas. É um exemplo para a gente, com certeza. E pastor, sabendo sobre essa questão, qual a função, o que é ser pastor, como a gente leu até naquele texto inicial, a gente vê que muitas das vezes as pessoas não sabem o que é isso, né? Ou lidar com o pastor, né? Ele não sabe como lidar, e até mesmo o pastor ele não sabe tratar esse ministério com ele mesmo, né? Tratar esse ministério nessa relação dele com as pessoas, né? E muitas das vezes as pessoas pensam que, como até o senhor falou, que assim, parece que ele é um super-humano, né? É um super-herói. O pastor, as pessoas consideram o pastor como um faz-tudo, que sabe fazer do alfinete ao foguete, tem que saber tudo, entendeu? E eu até vi uma pesquisa também que não sei qual é
quem fez a pesquisa, mas pela internet eu achei que foi uma igreja presbiteriana. Eu acredito que seja algo sério a pesquisa que foi feita. E a pesquisa que foi feita ali do trabalho, assim, pela perspectiva, a intenção das pessoas do trabalho do pastor, chegaria nessas multitarefas que as pessoas pensam, né, de reunião, administração, planejamento, o financeiro da igreja, tudo, oração, estudo, daria 40 horas vamos dizer, de trabalho para um pastor, né? É algo fora do normal, né? É algo fora do normal. Mas aproveitando que você está falando, eu tive um tempo aqui em Caraí. Antes, deixa eu até falar que tem aqui uma prima e uma tia assistindo a gente, que são muito queridos, né? A Denise e a tia Safira, né? Que bom, uma saudade enorme delas, né? Mas, rapaz, eu tive um tempo aqui de alguém que falou o seguinte, mais ou menos para mim, algum tempo atrás: olha, pastor, seria bom que o senhor desse 8 horas por dia na igreja. Rapaz, eu pensei, não, tudo bem, para a gente ia ser excelente se a gente só desse 8 horas por dia. Porque, na verdade, o pastor não tem horário. Quantas vezes, Marcelo, eu já levantei da cama com a minha esposa às 10, 11 horas da noite, meia-noite, sabe, para ir para outra cidade para ajudar casais que estavam em conflitos, em dificuldades, sabe? Pastor, ele é pastor em tempo integral, né? Você não é só pastor quando você está dentro da igreja, né? Mas você trabalha e trabalha muito. Fora isso, é o tempo dispensado para a gente ler, para a gente meditar, para a gente orar, para a gente, sabe, preparar aquilo que vai ser discutido e precisa ser reverberado na igreja, né? Porque a pregação do pastor precisa produzir uma reverberação na igreja também, né? Então, assim, é muito tempo que a gente passa. Eu acho que o Alan também está passando a mesma coisa que eu estou passando, né? Eu tenho trabalhado muito mais nessa pandemia do que antes. Eu ando muito cansado, porque é muita leitura, é muita coisa que a gente está fazendo, é o que eu tenho falado com os líderes da igreja. Nós entramos nessa pandemia desordenadamente, mas agora nós precisamos nos reorganizar. Então, isso também demanda muito trabalho, muito estudo, sabe, para que a gente possa enfrentar tudo isso. Então, às vezes, parece que as pessoas não sabem muito bem toda a quantidade de tempo envolvido no trabalho pastoral, sabe, Marcelo? Realmente é muito cansativo, porque, além disso, ainda há preocupação com as pessoas. O pastor Yalan concordou aqui com o senhor, falando que trabalha muito mais mesmo nesse período, né? É muita coisa. E assim, pastor, como é que isso, essa consciência, né, da ovelha, será que o pastor ele pode ser considerado uma ovelha também, porque ele requer cuidados também como uma ovelha comum, vamos dizer assim? Repete a pergunta que deu a internet falhou aqui, por favor, Marcelão. Então, essa conscientização da igreja, né, da própria ovelha, do pastor, pelo cuidado do pastor, será que eu posso considerar também um pastor como uma ovelha e ele também requer cuidado? Como o senhor pensa em relação a isso, de como essa relação de pastor com ovelha, se o pastor pode ser cuidado pela ovelha? Pois é, rapaz, eu creio, Marcelão, que a gente ainda tenha uma dicotomia, um dualismo muito grande na nossa cabeça, separando aquilo que a gente pensa de ser espiritual e aquilo que não é espiritual, né? Muita gente ainda acha que o espiritual acontece apenas quando a gente está dentro da igreja. Na verdade, a igreja somos nós, né? Então, se a igreja somos nós, tudo que envolve a nossa vida está permeado da espiritualidade.
E talvez por conta desse dualismo, dessa dicotomia, algumas pessoas tenham achado que compete apenas ao pastor cuidar. E ele, então, como o exemplo dos fiéis, é alguém que não se cansa, é alguém que não sente depressão, é alguém que não sente ira, é alguém que não sente medo, né? É quase que um super-homem. A figura do super-homem para o pastor ainda é muito presente, né, nas nossas igrejas. E isso para mim, é até muito estranho, porque a reforma protestante deixa bem claro para nós, né, a ideia do sacerdócio universal. Né? O sacerdócio universal nos equipara como gente. Nós somos gente, né? Mas temos funções específicas, né? Dons específicos. O meu chamado, a minha vocação é treinar o povo de Deus, né? É amar as pessoas, capacitá-las, treinar. Mas outras pessoas têm outros chamados que juntos, né, enriquecem a Igreja de Cristo. Mas eu, como pessoa, eu estou sujeito a tudo isso. E como pessoa e como pastor, eu estou submisso ao pastor, o sumo pastor. E preciso ser cuidado pelo sumo pastor. Né? E algumas pessoas ainda têm certas dificuldades de perceber isso. Quer ver um exemplo? Tem um estudo já defasado, tá, do Instituto Schaeffer. O Instituto Schaeffer vai dizer, nos Estados Unidos, que cerca de 70% dos pastores norte-americanos declaram-se estressados ou espiritualmente esgotados. Olha só, a maioria dos membros de igrejas não faz a menor ideia da rotina pastoral, que é muito cansativa e que nós já nos cobramos demais. E algumas outras pessoas parece que cobram em demasia da gente e, no entanto, não dá a devida resposta que a gente espera, sabe? Não é à toa, Marcelo, que o nível de pastor acometido pela síndrome de burnout, né, é enorme. Porque a ideia é como que se a gente pregasse, ensinasse, estimulasse, mas como se a gente não visse uma resposta positiva, satisfatória. Mas ainda assim, o povo, muitas das vezes, cobra em demasia da gente, levando a gente quase que à exaustão. Então é muito complicado. Essa pesquisa continua dizendo o seguinte, que 80% dos pastores se sentem desqualificados para o ministério. 80%. Será que isso é por conta dessa cobrança excessiva e da falta de um cuidado específico? Essa pesquisa ainda diz que 50% dos pastores afirmam que, se pudessem, deixariam o ministério. 70% dos pastores lutam contra a depressão. Até bem pouco tempo atrás, Marcelo, se não me engano, a cada 10 pastores, 5 deixavam o ministério no primeiro ano de ministério. Então, o pastor precisa de ajuda. O pastor precisa de cuidado. É um ser humano normal, como qualquer um outro, sujeito às mesmas situações, às mesmas dificuldades internas e externas, né, emocionais ou não, e que precisa também de cuidado. Assim como ele ama, ele precisa ser amado também. Então, enquanto o pastor não está, o pastor Márcio Leal saiu, mas ele vai retornar, eu gostaria de agradecer a participação de todos que estão aqui. Eu estou vendo aqui bastante pessoas nos prestigiando, acompanhando a nossa live de hoje. A Milena está aqui, a Michele Borges, a Miriam Pacheco também está aqui, o Josélio também está aqui, a Camila, minha esposa também, o Daniel Rodrigues, aqui eu não estou conseguindo, mas é pelo que eu estou entendendo aqui, é Crisa de Ribeiro, o Vitor também, Medeiros.
Acho que o pastor vai entrar aqui novamente. Oi, pastor, caiu aí a internet. A internet caiu, estou usando agora do meu celular, rapaz. Vamos ver se Não, vai. tranquilo. Tranquilo. Não, e eu estava até comentando aqui, pastor, que o senhor falar, foi muito feliz. O senhor foi muito feliz aí em falar sobre essas estatísticas, né? E que realmente a gente precisa dessa conscientização. No entanto, o Hugo Shinoda, ele contribuiu aqui com o chat conosco, ele falou que ele concorda com isso em parte, até porque existem pessoas, muitas lideranças, né, ministeriais muito centralizadoras, né? Porque eu até entendo essa preocupação, talvez, da ovelha, de cuidar do pastor, mas muitas das vezes, até a ovelha entende, né, o membro da igreja entende que o pastor é gente como a gente, né, ele passa por crises como nós, né, até como ovelhas comuns, mas ele, às vezes, ele não quer mostrar isso para a sua ovelha, para o seu rebanho, ele não quer mostrar essa fragilidade, ele não quer mostrar que ele tem alguma fraqueza, né? Ele não quer, porque pelo fato de repente ele perder o respeito depois, ou até mesmo ser trocado por um outro pastor, né? Então, essas dificuldades que os líderes enfrentam, às vezes até eles não compartilham com o seu próprio rebanho, né? E mediante isso, pastor, como cuidar do pastor se muitas das vezes ele mesmo não se permite ser cuidado? Pois é, e isso também é fruto de uma escola de liderança já ultrapassada, sabe, Marcelão? E sabe aquela escola de que o pastor não erra, de que o pastor não tem que pedir perdão, de que o pastor não tem que se desculpar? Não, a gente erra também. Assim como a gente precisa de cuidado, a gente também é falho, a gente erra, né? A grande questão é se a gente erra honestamente, né? Se a gente erra honestamente, amém, a gente está pronto, então, a aprender também com a ovelha, a aprender com o outro também. A gente precisa caminhar juntos, nós somos uma família, né? E se a gente é uma família, puxa, então a gente precisa ouvir um ao outro. É lógico que nesse quadro da família de Deus, paira sobre o pastor um papel de liderança. Mas essa liderança é uma liderança servidora, né? Ele é quem serve, né? E ele é o modelo na comunidade de serviço. E isso requer, nesse paradigma do serviço, uma palavra precisa estar impregnando as nossas vidas, Marcelão, que é a palavra humildade. Se a gente, no paradigma do serviço, se deixa impregnar pela palavra humildade, a gente não apenas é modelo de serviço, mas a gente humildemente ouve o outro também, aprende com o outro também e compartilha também com quem a gente pode compartilhar, porque também a gente, infelizmente, não pode compartilhar com todos, mas há aqueles com quem a gente pode compartilhar as nossas fraquezas, as nossas frustrações, os projetos que não foram para frente, né? As ideias que não avançaram. Isso tudo mexe com a gente. E para isso a gente precisa desse carinho, dessa compreensão. É interessante, cara, o Marcelão, que Hebreus, quando a gente vai lá em Hebreus, né, naquele velho capítulo 13, né, do verso 7 ao 17, você vê que ali está sendo feito um convite à ovelha, para que a ovelha torne mais agradável a caminhada do seu pastor, sabe? Então, o convite ali é para que a ovelha ajude o pastor na sua caminhada, torne mais alegre o serviço do pastor, torne mais feliz, sabe? Torne mais prazeroso. Né? Então, essa é a forma também da ovelha cuidar, né, do pastor. Verdade, verdade. Aqui tem uma contribuição aqui no chat, eu não entendi muito a pergunta, mas está falando aqui, o Vitor Medeiros, ele comentou pastor Vitor.
Isso, pastor Vitor. Então, o serviço tem a ver com o exemplo dado pelo pastor, certo? E não de abraçar tudo na comunidade. É verdade. Exatamente, exatamente. O problema é que a gente também passa por essa escola de liderança ultrapassado, no qual a gente também foi formado, né? Que não faz a gente perceber isso, né? Que a gente precisa se ver como servo, como um líder servidor, que não abraça tudo, mas que treina as pessoas para que juntos possamos cumprir a missão de Deus. Né? Para que juntos o Senhor possa olhar para a sua igreja e entender que tem uma igreja para a sua missão, para o cumprimento da sua missão. Né? Então, é exatamente isso que o pastor Vitor está falando. Essa questão também de abraçar a comunidade, eu lembro também da questão, pastor, de que o pastor ele tem que ter a consciência, né, de que ele deve se cuidar, né? Ele deve se cuidar e, após isso, ele também tem a missão de cuidar do seu rebanho. Mas ele tem que estar saudável, ele tem que se preocupar com isso, né? Até Atos 20 e 28 fala sobre isso, né? Essa é a sequência que é dada a essa recomendação, né? O que o senhor acha sobre isso? Exatamente. E é interessante que Paulo, ele repete Atos 20, 28, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Né? Paulo repete essa recomendação. Lá no capítulo 4, verso 16 de 1 Timóteo, ele diz assim, olha, cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Né? A ortodoxia tem que andar junto com a ortopraxia. Né? Você tem que viver e cuidar de si para que você ensine o outro a cuidar também, para que você cuide o outro também. Então, lamentavelmente, o Marcelão, talvez até por conta daquele dualismo que eu tenha dito no início, algumas pessoas, alguns pastores acham que não precisam cuidar do físico e só precisam cuidar da alma, como que se nós fôssemos só alma, né? Tem um teólogo, rapaz, eu esqueci o nome dele, que diz assim, eu esqueci quem foi que falou, que corpo sem alma é defunto, alma sem corpo é fantasma. Né? A gente só é a gente nessa junção de corpo e alma. Então a gente precisa cuidar. A gente precisa, para cuidar da nossa cabeça, a gente precisa de atividade física também. Sabe, a gente precisa de atividade física, a gente precisa, sabe, relaxar, a gente precisa de um tempo com a família, a gente precisa de um tempo com os filhos. Né? Isso tudo faz parte do cuidado. A gente precisa ter cuidado com a alimentação. A gente precisa de um cuidado com a alimentação. Então, a gente precisa ser exemplo para os fiéis, inclusive no cuidado que a gente tem com a gente, porque até mesmo nós somos templos do Espírito. Então, a gente precisa organizar, concatenar os nossos pensamentos, as nossas ideias. Para isso, a gente precisa de um ambiente de cuidado, de um ambiente harmônico, sabe, dentro de casa. Isso tudo faz parte desse cuidado que o pastor precisa ter consigo. Sabe, boas leituras, saber o que ver, sabe, selecionar o que ver. Sabe, nesse tempo, por exemplo, tudo bem, que acho que era o Wesley, ou então o Jonathan Edwards, acho que era o Wesley, que dizia que a gente, para pregar, tinha que ter a Bíblia numa das mãos e o jornal em outra. Tudo bem, a gente precisa ser contemporâneo, mas só ficar vendo o jornal nos dias de hoje, rapaz, quem assiste o jornal o dia todo é alguém propenso a se enfermar. Sabe? É verdade. Isso é só a misericórdia. Então a gente precisa, de fato, sabe, de desenvolver essa nova mentalidade de liderança, sabe, Marcelo? Uma mentalidade de um líder servidor que cuida de si, né, para que possa, através desse ambiente harmônico que cria na sua vida, cuidar também do próximo, cuidar daqueles que o Senhor confia.
Isso é real. Até aqui o senhor falou sobre a questão também do cuidado com o corpo, né? Isso dando exemplo, até a Miriam Antunes aqui, ela falou que foi personal do pastor Yalan por um ano e foi muito gratificante. Ela é ovelha do pastor Yalan, né? E foi muito gratificante ver ele se cuidando da própria saúde, né? Isso é interessante. Isso é um exemplo, né? Que o pastor, ele automaticamente ele acaba passando essa mensagem, né? No cuidado com o corpo. É interessantíssimo isso. E um outro aspecto também, pastor, é que, assim, o pastor, teve até uma pesquisa sobre isso, sobre uma pesquisa do Encontro de Pastoreiros de Pastores da Aliança Brasileira de Pastoreio de Pastores, a ABPP. Sim. Foi em 2012, já está um pouco desfasado, mas é interessante a gente comentar que 88% da dificuldade do pastor era de confiar em um outro colega de ministério. Né? Então, isso também é um fator agravante, até mesmo pelo fato de que existe, talvez, dentro da cabeça do pastor, ou até mesmo da ovelha, ele também pode até passar essa mensagem para a ovelha, de que existe uma competição, e a gente não pode interagir. Isso, o que o senhor acha sobre essa situação? O que o senhor recomenda para isso? Marcelão, tem gente boa e gente ruim em todo lugar, né? Tem gente boa e gente ruim em todo lugar, né? Nas nossas igrejas também tem gente boa e tem gente ruim, em todo lugar. E tem também pastores que são pessoas boas e pastores que não são tão bons assim, né? E para isso, agora, tem muita gente boa no nosso lado. Sabe, tem muita gente boa dentro das nossas igrejas. Tem muita gente boa com quem a gente pode contar. Sabe, num momento, no início, né, na primeira gestão, você sabe muito bem disso, né, a gente enfrentou tanta dificuldade por parte de poucos, né, graças a Deus, de muito poucos, muito pouco, que eu já estava caindo em depressão. E aí, alguns pastores amigos, como Marcos Moura, Zé Carlos, Rovanildo e Alain, né, me pegaram e me tiraram de casa à força. Eu fui quase que raptado. Sabe? E me levaram para um restaurante para a gente bater um papo, para conversar um pouco, né? Ou seja, tem gente boa do nosso lado também. A gente precisa perceber as pessoas boas que estão com a gente, sabe? E se aproximar dessas pessoas boas. Sabe, eu não quero estar perto de gente importante, eu quero estar perto de gente boa. Sabe, de gente que ame o Senhor, sabe, de gente que possa ser inspiração para a minha vida, sabe, e Alain é uma dessas pessoas, que inspira qualquer um que esteja perto dele, né, como esses outros que eu também citei, sabe, Zé Carlos, Rovanildo, Marcos Moura, tem muita gente, graças a Deus, tem muita gente boa no nosso meio, e a questão é a gente sair da defensiva e se aproximar daquele que das pessoas que são boas, sabe, das pessoas que são amigos. Às vezes a gente tem a tendência de se aproximar de quem não é tão bom assim. Sabe, então, se afaste de quem não é tão bom assim e aproxime-se, sabe, daquele que exala o bom perfume de Cristo. E aí sim você pode se confidenciar com essa pessoa. Você pode trocar experiências com essa pessoa, entendeu? Por isso que eu digo que Alain é meu irmão mais velho. Ele mandou aí, que conversa é essa? Mas, pastor, essa questão aí eu achei interessantíssimo, uma equipe, né, que você consiga estabelecer, até mesmo de pastores mesmo, né, para que o seu ministério possa fluir de uma forma mais tranquila, você conseguir confidenciar coisas que você talvez não confidenciaria com uma outra pessoa, né? As pessoas, esse grupo de pastores tem a mesma, de repente, a mesma experiência ministerial. Isso é interessante, esse grupo, esse ajuntamento, né, de pastores
é muito saudável. Eu achei interessantíssima essa recomendação do senhor. Mas assim, pastor, e a família? Como é que é a importância da família para o pastor? Como é que a gente vê isso? Porque às vezes a gente vê que o pastor está um pouco, eles desassociam um pouco a família do pastor, mas a gente vê que na prática não é muito bem assim, né? Exato. Pois é. Eu tenho certeza que a Alain pensa exatamente como eu. Né? Gabriela, a minha esposa, é 80%, 90% do meu ministério. Né? Eu não seria e não chegaria a lugar algum se não fosse, né, por minha esposa também. Lógico, por Deus em primeiro lugar, mas também por minha esposa. Por toda a parceria, por toda a ajuda, sabe, pela sensibilidade. Muitas das vezes é ela que fala aqui, ó, cuidado, sabe? Porque eu sou muito, como eu vou dizer, muito inocente em algumas coisas, sabe? E ela vem lá com aquele, sabe, aquela palavra de sabedoria, olha, cuidado, Aham. né? Haja, né? Toma cuidado com isso, pensa nessa situação assim. Né? Então, sem dúvida, e a mulher do pastor é conhecida muitas das vezes nas nossas igrejas exatamente como isso, né? A mulher do pastor. Nem nome tem, né? É a mulher do pastor, é a esposa do pastor. Né? Quando você vai saber, poucos sabem até o nome. Ah, a esposa do pastor. Não, a esposa do pastor também é uma serva que tem dons, né? Que tem vocação, sabe? Que soma demais em vários ministérios, né? E que precisa ser cuidada também, porque quando a nossa família é atingida, é lógico que a gente é atingido também. Uma preocupação muito grande que eu tinha era no ambiente, o ambiente no qual as minhas filhas cresceriam dentro da igreja. Porque a gente sabe de histórias e mais histórias de filhos de pastores que acabaram se desviando pela falta também, e eu não estou querendo apenas culpar, mas isso também contribuiu, a falta do cuidado das ovelhas para com o pastor e para com a família do pastor. Graças a Deus, a igreja Icaraí é uma igreja amabilíssima, sabe? Eu sou suspeito de falar porque eu amo a igreja, cara. Eu amo a igreja, sabe? Já vou completar 20 anos, né, à frente da igreja. Então, assim, a gente é uma família, né? E desde sempre, eles sempre cuidaram muito, com muito carinho, com muita dedicação, de mim e da minha família, sem dúvida alguma, mas a igreja Caraí é uma exceção. A igreja do Alcântara é uma exceção. Sabe, existem Infelizmente, né, igrejas, pastor? infelizmente, existem muitas igrejas que deixam a desejar exatamente nisso. Acham que o cuidado do pastor é apenas o trivial. E esse trivial, muitas das vezes, não alcança a família pastoral. Né? O pastor, ele precisa de olhar para a sua família e perceber que está tudo bem. Né? Perceber que está assistido. Né? Que tem uma família que cuida, né, ali também da família dele. Né? Isso é fundamental até para que a gente tenha inteligência emocional suficiente para os desafios que o ministério, né, para os desafios que os projetos, que os sonhos já apresentam para a gente. Então, isso é muito importante, Marcelão. Eu achei muito legal o que o senhor falou, porque como eu falei no início, às vezes as pessoas tentam desassociar a imagem do pastor da sua família e colocam uma carga, uma sobrecarga em cima do pastor, não pensando na questão que ele está junto com a família dele, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter é muito fundamental, até mesmo para o ministério e até a contribuição saudável do pastor para a igreja, né? É. E além disso, pastor, o que o senhor recomenda, além desses aspectos que a gente comentou, da importância, talvez, da mentoria, né, né, de alguns pastores, né, algum grupo de pastores, até nessa questão de orientação, conselhos,
a família, a importância da família, mas assim, para o membro da igreja, para a ovelha, qual a recomendação que o senhor dá para efetivamente, dentro da sua experiência ministerial, para gerar uma conscientização da própria ovelha para proporcionar um ambiente saudável para o ministério do pastor? Marcelo, eu acho que tudo passa pela nossa visão de reino e a nossa visão de igreja, sabe? Tem muita gente, me perdoe aqui a expressão, quebrada, né, no nosso meio, né? Quebrado por conta de uma liderança que não é uma liderança servidora, ou a liderança quebrada por conta de gente que se acha também dono da igreja, né? E vamos ser sinceros, isso no nosso meio não é difícil, no meio congregacional, no meio das igrejas históricas, não é difícil. Né, de gente que se levante e acha que é dono da igreja e se esquece que de fato a direção, a liderança é dada ao pastor da igreja. É interessante que quando você chega em Apocalipse e lê aquelas 7 cartas, né, as 7 igrejas do Apocalipse, você vê que todas elas são dirigidas ao anjo da igreja. Né? Não é ao povo, não é à assembleia, não é à comunidade, mas é ao anjo da igreja. É ao pastor da igreja. Então, o pastor é o líder da igreja. A assembleia tem importância, não estamos retirando a importância da assembleia, mas a assembleia de membros, muitas das vezes, diante de uma escolha, tem que parar e perguntar, pastor, o que o senhor acha sobre essa decisão? O que o senhor recomenda sobre essa decisão? Né? Então, eu acho que isso é possível, o Marcelão. Tudo isso é possível quando a gente começa a ter uma visão de fato de família. Sabe, nós somos uma grande família. Quando a gente começa a perceber o quanto a gente ama um ao outro, quando a gente começa a andar nesse caminho do amor, e amor não é apenas sentimento. Né? Amor é muito mais que sentimento. É interessante que quando você vai, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando Paulo fala sobre o amor e define o amor, não tem nada ali a ver com sentimento, mas tem a ver com ação. Amor não é só sentimento. Amor é aquilo que você faz. Então, esse amor ele precisa ser traduzido, né, com ações concretas na vida do outro. Então, à medida que a gente se aprofunda nesse relacionamento amoroso, né, a gente respeita um ao outro, a gente tem carinho um pelo outro, a gente cuida um do outro. Então, a gente cuida da nossa família. Eu tenho certeza que você não deixa de cuidar da sua esposa ou dos seus filhos em momento algum. Né? Em tudo que você faz, você já pensa neles. Até mesmo, a gente já não pensa nem mesmo em diversão sozinho, né? Porque para a gente se divertir, eles têm que estar presentes também. Então, quando a gente desenvolve essa questão, esse sentimento, esse respeito, essas ações de forma concreta na vida da igreja, entendendo que a gente é uma grande família no Senhor, isso passa a ser facilitado. Não que não existam as dificuldades, elas sempre existirão, porque nós somos seres humanos e seres humanos complicados. Mas os problemas, eles são minorados, sabe? E as ajudas, a responsabilidade da ovelha de aliviar a caminhada do pastor é potencializada. Sabe? A responsabilidade do pastor de cuidar da ovelha é potencializada. E isso não é feito com arrogância, isso não é feito por obrigação, mas é feito porque a gente ama um ao outro. Né? A gente ama a igreja. Hoje, por exemplo, eu não me vejo longe da igreja de Caraí. Eu amo essa igreja. Eu amo e me preocupo de ver os jovens agora, as crianças, né? Os idosos. Né? Como que a gente vai voltar? A gente está sendo empurrado para um novo modelo ministerial. Né? A gente vai ter que repensar o ministério infantil, porque os decretos já estão aí e as crianças até 12 anos já estão impedidas de estar na igreja, e isso vai durar muito mais tempo do que a gente gostaria. E imagina,
Então, se o elo que nos mantém como igreja não for o amor em Cristo Jesus, sabe, esse distanciamento social vai nos distanciar também um do outro. O cuidado que a gente está falando aqui vai ser um cuidado meramente teórico e não prático. Então, acho que tudo passa por esse desenvolvimento de um ambiente familiar saudável, sabe, Marcelão? Poxa, pastor, essa chave, né, que o senhor falou, assim, é tudo, né? A família, nós somos família de Deus, e tudo deve ser coordenado pelo amor, alinhado pelo amor, né? Respeito, até, se eu não me engano, foi até a Denise que falou sobre respeito aqui, o senhor confirmou também. São sentimentos, né? E não só sentimentos, mas são ação, né? Que a gente tem que praticar, tem que demonstrar, tem que agir, tem que falar, tem que demonstrar isso, porque, como eu vi um texto esses dias, essa semana, sobre aquela mulher que quebrou um vaso de alabastro na cabeça do perfume de Jesus, né? Sim, sim. E aí até Judas questionou isso, né? Mas Jesus falou para ele que ele não vai estar ali sempre. Então, a oportunidade de agradar que ela teve era ali, naquele momento. Então, a gente tem que ter essa consciência de que o nosso pastor, né, o que a gente ama, ele não vai estar sempre conosco. Né? A gente tem que fazer, não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Então, esse sentimento que deve nos motivar, nos mover a fazer as coisas certas, né? É interessante o que você está falando, Marcelão, porque assim, a gente às vezes se esquece de olhar para o tempo de hoje, como o nome diz, né? Como um presente. E assim a gente acaba se esquecendo de aproveitar o tempo de hoje. Aproveitar tudo, sabe? Aproveitem o seu pastor. Sabe? Aproveitem a família do pastor hoje, porque é um presente. Né? O tempo de hoje, o tempo hoje é um presente, é uma graça, né, que o Senhor nos dá. E cabe a gente transformar essa graça, de fato, num presente. À medida da forma com que a gente lida, com as situações, com que a gente lida com as circunstâncias, com que a gente lida com as pessoas, aproveitando elas. Como eu gostaria de ter minha sogra, sabe? Vendo minhas filhas, vendo a nossa caminhada, sabe? Ela faleceu um pouco depois que eu me casei. Então, uma mulher de Deus. Eu vou vendo minha avó está com 93 anos, sabe? Então, assim, é lógico que a gente pensa, puxa, daqui a pouco não vai estar mais com a gente. Então, eu tento me aproveitar o máximo possível desse contato, sabe? Ela está aqui hoje. Quantas ovelhas que já passaram, e isso é o mal, existe um mal da gente ficar muito tempo numa igreja, sabe, Marcelão? É porque a gente vai ver as ovelhas que vão passando, e aquilo a gente vai lembrando, e aquilo vai doendo o coração da gente, né? A gente vai ficando velho também, vai chorando por qualquer coisa, sabe? E aquilo vai trazendo mais emotivo, né? Vai trazendo uma dor para a gente, sabe? Mas quando esse ambiente é saudável, quando esse ambiente é prazeroso, a gente potencializa a possibilidade de olhar o hoje como uma dádiva do Senhor e assim aproveitar, sabe, daquilo que Deus te dá hoje. Aproveita daquilo que Deus dá hoje para você, sabe? Isso é muito importante. Amém, pastor. Muito obrigado, pastor. A gente está indo para finalizar a nossa live, já temos alguns minutos ainda, mas eu gostaria de agradecer, foi um prazer inenarrável estar aqui com o senhor, falando, batendo esse papo com o senhor. Queria agradecer também a Igreja de Caraí, que está sempre conosco, né? A gente são igrejas muito parceiras, graças a Deus por isso, né? Que Deus abençoe o seu ministério lá no pastoreio da Congregacional de Caraí e também à frente, né, da nossa união de igrejas. Que Deus abençoe, dando sabedoria cada vez maior para o Senhor aí, né, nesse desafio, que com certeza foi Ele que te colocou lá e Ele vai te honrar, em nome de Jesus.
Deus abençoe. Nós, minha família, minha família, amamos muito o Senhor, a sua família, e queremos o melhor para a vida do Senhor. Muito obrigado pela presença aqui. Amém. Prazerzão, Marcelo, estar com vocês, tá aí. E muita saudade. Fala, e Alan precisa já preparar uma outra viagem para a gente, né? É verdade. Vocês, tá? Obrigado, foi um prazer muito grande. E também eu gostaria de evidenciar aqui os agradecimentos no chat aqui, as pessoas que participaram. Deus abençoe todos que estão aqui contribuindo, de alguma forma contribuíram para o nosso bate-papo. Deus abençoe vocês. A juventude da nossa igreja também está muito satisfeita. Eu acredito que foi muito legal esse bate-papo e também estendendo a nossos agradecimentos à nossa igreja, né, com a figura do pastor Alan, que está aqui no chat também. Com certeza ele está aqui muito feliz com essa prosa, esse bate-papo que a gente bateu aqui. Amém, amém. Obrigadão. Obrigado pelo convite, Marcelo. Foi um prazer enorme, tá? Foi um prazer todo nosso, né? E eu espero que tenhamos outras oportunidades, né, pastor? Amém, amém. Vamos sim, vamos sim. Um abraço, fique com Deus, tá, pastor? Outro, Marcelão, dá um abraço aí na família. Tá bom, o senhor também, fica na paz. Paz. Pessoal, então aqui a gente tem alguns minutinhos para lembrar que amanhã, domingo, né, a gente continua com as nossas programações online na nossa igreja. Então não esqueça, 10 horas a escola dominical, tá? A escola dominical no canal do YouTube. E às 11 horas vai ter as salas virtuais divididas em classes, né? E a nossa juventude, os bravos, estará reunindo junto comigo lá, falando sobre temas relativos a ter uma vida melhor, uma vida de qualidade. À tarde também tem o culto infantil às 15 horas e o culto de adoração às 19 horas. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Excelente final de semana para todos. Fiquem na paz. Tchau.